Bem-vindo à sétima aula do nosso curso básico de Excel. E na aula de hoje eu vou falar de uma fórmula que eu gosto muito, que é uma forma, digamos assim, que as pessoas, depois que aprendem, elas ficam bem orgulhosas. Conversando com uma pessoa, você fala que sabe Excel, ela vira para você e pergunta, mas você sabe PROC-V? É uma fórmula que parece meio difícil, porque ela tem algumas funções que são um pouco diferentes do que a gente já falou até agora, só que ela é uma das fórmulas mais importantes e utilizadas no dia a dia do Excel. Então vem comigo que eu vou tirar um pouquinho esse medo, ensinar para vocês como que ela funciona e dar algumas dicas bem importantes que eu acredito que poucas pessoas sabem como usar bem esse PROC-V. E se você já está nessa sétima aula e ainda não viu as outras aulas, como sempre eu vou deixar os links aqui embaixo para você poder acessar a playlist das outras aulas e ficar à vontade em aprender as outras fórmulas, outras coisas que a gente tratou até agora. E não deixe de se inscrever no canal do YouTube e também me seguir lá no Instagram, que toda semana eu vou estar postando vídeo novo, beleza? Não deixe de fazer isso agora, que é bem importante, senão você esquece lá no final. Para a gente começar, eu quero que vocês venham aqui até a aba 9, que é onde a gente vai tratar sobre o PROC-V. Mais uma vez, não vou ficar lendo aqui do lado, porque esse arquivo também vai estar disponível para vocês baixarem aqui no link aqui embaixo, e vocês podem ir lendo, acompanhando e fazendo isso até de modo offline, se vocês quiserem, tudo bem? Então vamos focar aqui mais nas utilidades da fórmula. Bom, para que serve o PROC-V? O PROC-V é uma fórmula que você consegue procurar uma informação em outra base e ele te traz a resposta quando ele achar o que você quer que ele procura. Então, você tem que dar o comando do que você quer procurar, aonde você quer procurar, tem uma disposição correta para as colunas estarem para você conseguir obter essa resposta. E no finalzinho ele pergunta se você quer uma resposta exata ou aproximada. Falando fica bonito, mas vamos ver na prática como que isso funciona, porque é assim que você vai aprender. Imagine que você tem aqui uma tabela, então, de frutas com o valor de cada uma delas. E imagine que essa lista pode ser muito maior e você quer saber qual que é o valor da maçã, sem você ficar procurando, né? Como que você escreve essa fórmula do PROC-V, então? A gente vai abrir o igual, escrever o PROC-V, apertar o Tab, o botão de Tab, ou abrir o parênteses, porque quando você aperta o Tab, você já está escrevendo a fórmula. E ela é a primeira opção nessa listagem aqui em azulzinho, você apertar o Tab, ele já entra na fórmula e abre o parênteses. Isso é uma dica bem bacana. E aí a primeira coisa que ele vai nos pedir aqui é qual que é o valor, vou trazer um pouco mais para cá, qual que é o valor procurado. No caso que eu quero procurar é maçã. Eu posso escrever maçã entre aspas, que dá certo também, mas a ideia é deixar a fórmula bem interativa. Vocês vão ver. Então, eu vou clicar aqui do lado maçãs, para dar a referência da célula que está escrito que eu quero. Vou apertar ponto e vírgula e vou para a próxima etapa da fórmula. Ele me pergunta agora qual que é a matriz da tabela onde tem essa informação que ele quer que procura. Então, a matriz que eu quero que ele procure é essa matriz aqui. O que é muito importante? Presta atenção. É muito importante você saber na hora de escolher a matriz aonde vai procurar o que você destacou ali na primeira etapa dessa fórmula. A informação que ele vai procurar tem que estar sempre na primeira coluna da esquerda, onde você vai selecionar essa matriz. Então, no caso, eu selecionei primeira coluna, onde tem a resposta, e aí eu vou arrastando para o lado para abrir minha matriz até onde eu tiver informação. Tudo bem? Então, no caso, eu selecionei só essas duas colunas. Vou para a próxima etapa. Agora ele me pergunta, dentro dessa matriz, a resposta que você quer, ela está a quantas colunas para a direita? Então, como a minha resposta está na coluna nessa primeira, esta é a coluna 1. E se eu for para o valor, que é a segunda coluna, é a coluna 2. Se eu tivesse mais colunas, com mais informações, aí continua 3, 4, 5. Como eu quero que ele responda para mim qual é o valor dessa maçã, eu vou selecionar a coluna 2. Então, eu vou apertar 2. Que ele vai, a hora que ele achar a maçã aqui na coluna 1, ele vai me responder imediatamente qual que é a célula correspondente à coluna 2 do lado, né? A segunda para o lado. Ponto e vírgula, a gente vai para a última etapa da fórmula, que ele me pergunta se eu quero um valor exato ou se eu quero um valor aproximado. Muita gente só usa o PROC-V com
o valor exato, que é quando você pode escrever falso ou simplesmente digitar o zero, que ele vai dar no mesmo. Quando você quer um valor aproximado, você coloca verdadeiro ou o número 1. Aí você completa a fórmula. Então vamos fechar aqui, depois eu entro um pouco mais no detalhe dessas outras ramificações que a gente pode utilizar o PROC-V, que é bem bacana. Então apareceu 50, óbvio. Então ele conseguiu procurar minha maçã nesta tabela aqui, que começa no 1, seria a primeira coluna, onde tem a informação que eu quero buscar, e a coluna segunda, a coluna 2, é onde tem a resposta. Então eu coloquei como 2 a resposta da coluna, e por fim eu coloquei 0, que eu quero uma medida exata. Ou seja, eu quero que ele ache exatamente o que está dentro dessa célula aqui nesta matriz. Então, se eu tirar o S, por exemplo, do maçã, escrever, em vez de maçã, escrever maçã, ele já não vai achar. E o que é legal a gente deixar interativo essa fórmula? Porque agora, caso eu queira mudar para laranja, ele automaticamente vai buscar o valor correspondente à laranja, porque eu já deixei setado qualquer matriz, onde eu quero buscar, qualquer coluna de resposta e que seja uma medida exata. E assim por diante. Bacana? Legal? E fazendo mais uma vez aqui na célula do lado, só para gravar um pouco mais como que funciona a fórmula, então eu vou pegar igual, PROC-V, abrir. Primeiro, eu vou selecionar o que eu quero procurar. Segundo, qual que é a matriz onde se encontra a minha informação, sendo que a primeira coluna à esquerda tem que ter a resposta que eu quero. E na sequência, seleciono qual é a quantidade de colunas para a direita que eu quero deslocar a minha resposta. Caso é a segunda de novo. Por fim, 0, que eu quero uma medida exata. Aí agora a gente consegue também, porco vale 10. E se eu for trocando aqui as informações, ele altera automaticamente essa minha resposta. Show de bola? Indo um pouco mais para baixo aqui na nossa tabela, vem um dado interessante que é quando você coloca a sua fórmula de PROC-V, que você quer procurar um dado numa matriz e você não tem certeza se aquele dado está lá. Imagine que você tenha uma base de cadastro de clientes e você quer procurar qual que foi a venda daquele cliente no mês de agosto. Só que no mês de agosto você não tem certeza se teve realmente uma venda para esse cliente ou não. Então pode ser que na base de agosto ele não exista. Então o que acontece? A hora que você coloca para procurar isso nessa matriz de agosto, o cliente desejado, ele vai dar erro, porque ele falou assim, eu não encontrei, a fórmula deu erro, porque eu não achei o que você estava procurando. E ele acaba aparecendo este símbolo aqui do hashtag ND. Isso pode ser uma coisa normal, né, que a gente saiba que isso vai acontecer, ou pode ser também que é um erro na hora de você formular a sua fórmula. Se você pegou a coluna, a primeira coluna que você pegou na matriz, ela realmente não seja a coluna correta, ela não tem a resposta. Então você tem que ter certeza que você construiu a fórmula do jeito certo, tá? Como que a gente pode fazer para driblar um pouquinho esse erro, caso a gente saiba que a gente colocou a fórmula do jeito correto, mas a gente não quer que fique aparecendo esse jogo da velha ND, porque fica feio na nossa planilha. A gente pode fazer isso de duas formas. A primeira, a gente pode usar a fórmula C de condição que a gente aprendeu nas aulas atrás, para poder suprimir esse erro. No caso dessa tabela, reparem aqui que ele está dando erro porque aqui na célula onde ele está procurando está vazia, ela não tem informação. Então ele está procurando um zero, uma célula vazia. Então, como na minha matriz não tem nenhuma célula vazia, ele está dando erro porque ele não está encontrando. Então, nesse caso, o que eu posso fazer para driblar esse erro? Antes da fórmula do PROC, eu vou colocar uma condição C. Então, eu abri aqui a fórmula, vou escrever C e vou chamar o seguinte, vou falar para a fórmula que se a minha célula da minha esquerda, onde eu estou procurando, ela estiver vazia, eu quero que você retorne vazio. Agora, se ela tiver alguma coisa escrita, aí sim eu quero que você retorne qual que é o resultado do PROC-V. Então, vamos escrever na prática isso que eu estou falando agora. Então, abriu o C. Esquece daqui para frente, tá? Daqui para frente é a fórmula que eu vou seguir, eu só não quero deletar ela, mas eu posso escrever ela depois também. Só quero escrever o C. Então, se minha célula da esquerda que eu estou escolhendo for igual a vazio,
Este é o símbolo de vazio. Quando você coloca aspas e fecha aspas sem colocar nada no meio, ele entende que isso é o símbolo de vazio, se essa célula não contém nenhuma informação. Então, se aqui na minha célula C43 ela for igual a vazio, o que eu quero que ele faça? Pode ver que aqui eu estou dentro da fórmula C, ó. Tá vendo? Eu escrevi o teste lógico e agora ele quer o valor se for verdadeiro. Não, o valor se verdadeiro não é o PROC. O valor se for verdadeiro, eu vou escrever vazio também. Ou seja, se tiver vazio, cara, deixa vazio a fórmula. Agora, se eu escrever alguma coisa, eu quero que você use o PROC-V. Então ficou assim a nossa... Tem que fechar aspas lá no final. Então assim que ficou o nosso C, nossa condição, né? Então se a célula C43 for vazia, se for verdadeiro, o que eu quero que você responda? Vazio. Se ela for falso, eu quero que você faça o PROC-V. Tudo bem? Ah, que legal. Dei o Enter agora, ela ficou vazia, então não fica poluindo a minha planilha, né? Não fica poluindo o meu relatório. Agora, se eu vir aqui e escrever roscas, ele vai fazer o PROC e beleza, vai fazer a conta certinha. Tudo bem? Outro jeito de a gente fazer isso é caso... nesse caso que eu comentei agora com vocês do cliente, você tem esse cliente, mas não sabe se ele teve a venda naquele mês, então a hora que procurar vai dar o erro. O que a gente pode fazer se a gente tiver certeza que a fórmula está escrita do jeito certo? A gente pode usar uma fórmula que chama se erro. O que essa fórmula do se erro faz? Ela suprime o resultado quando ele dá um erro. Como que a gente escreve isso? Como que ela funciona? Ela é bem parecido com C, só que a gente chama de se erro. Então é igual se erro, escrevo se erro, e ele pergunta, o que você quer como resposta se não der erro, se tiver um valor correto. Então aqui no caso eu quero um PROC-V da minha célula aqui do lado, né? Tá selecionando aqui por baixo, não sei se vocês estão vendo. Deixa eu arrastar aqui pro lado. Eu estou selecionando a célula imediatamente aqui do lado. Quero procurar isso nesta matriz, retornar a segunda coluna, como a gente já fez nos outros, e valor exato, vou fechar parênteses. Agora eu vou continuar se o valor der erro. Ó, tá vendo? Ó? Então, o valor se der ok, e agora eu vou escrever o valor se der erro. O que eu quero que ele traga se der erro? Vazio também. Quero que ele deixe a formulazinha quietinha, a célula em branco. Então, pode ver que, apesar da minha fórmula, eu estar buscando a minha referência aqui, que é massas, e massas não está na minha matriz, ele não apareceu o erro. Agora, se eu colocar aqui biscoitos, ele vai aparecer a informação que tem correspondente a biscoitos. Se eu vir aqui, vamos testar, mas deu certo a fórmula mesmo, eu vou vir aqui e deletar essa parte do se erro, deletar essa parte final aqui, que é se ele der negativo, vou dar um Enter. Continua igual, mas agora eu vou voltar à informação que estava de massas. Então, vamos escrever aqui, ó, massas. Massas. Tá vendo que ele deu erro? Então, quando eu substituir aquela fórmula com a supressão do erro e falei, ó, se você achar que está errado, se você não encontrar o resultado, eu quero que você traga vazio. Beleza? Assim a sua planilha vai ficar muito mais apresentável e sem aparecer esses símbolos que parece que você fez alguma coisa errada, mas você, na verdade, sabe o que você está fazendo. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês um bônus que eu gosto de usar bastante na hora de fazer histograma ou criar alguns ranges na hora de eu fazer uma análise, e eu uso isso fazendo o PROC-V com um finalzinho lá com 1, que é o valor e eu quero uma medida aproximada. Então eu vou dar um exemplo aqui. Nesta mesma tabela, imagine que eu quero separar os meus produtos por range de preço. Então o que eu vou criar aqui do lado? Vou colocar aqui do ladinho, ó, escrever quais são os meus ranges para a gente determinar. Então, eu vou colocar início do meu range, fim do meu range e qual que é o range. Então, eu quero classificar esses itens por itens que custam de 0 a 20 reais. Aí você pode inventar o que você quiser. De 20 a 40, 40 a 80 e 80 a 100. Esses são os ranges que tem, ou a 999 aqui para ficar legal.
E aqui no range eu vou dar um nome para esse range, que é de 0 a 20. Para ficar mais fácil, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma fórmula que chama concatenar. O que essa forma concatenar faz? Ela consegue juntar duas células, as informações de duas células numa só. Ou você consegue inserir coisas no meio dela. Na prática, como que eu faço? Eu quero concatenar essa célula com o quê? Abro aspas, coloco um hífen, fecho aspas, coloco outro ponto e vírgula e aí sim eu quero juntar com essa última célula. Então, o que ele escreve? Ele escreve 0-20. Eu vou arrastar isso aqui para baixo, especial, e vou criar meus ranges. Bem, então eu quero classificar aqui do lado onde que o 50 se encaixa, onde que o 100 se encaixa e assim por diante. Eu vou colocar aqui qual que é o range. Vou até pintar do mesmo valor aqui para entender que eu estou na mesma tabela. Isso aqui é uma coisa que eu posso jogar lá para outro canto, deixar lá em outro lugarzinho escondido e eu posso até ir editando isso aqui conforme o tempo. E aí eu vou usar agora o proc com o final, o proc v com o final 1, igual proc v. O que eu quero buscar agora? Eu quero buscar um número, porque eu não estou querendo classificar o valor, então eu tenho justamente que procurar o valor. Esse final do proc com 1 no final, que você quer um valor aproximado, para você aproximar um valor tem que ser um número, certo? Se você fizer isso com algum texto, ele não vai dar certo. Então eu vou procurar o 50. Na minha matriz aqui, ó, de ranges, sendo que a coluna da esquerda, a primeira coluna, tem que ser o início do range. Isso é obrigatório. Eu vou aproveitar aqui, eu vou apertar um F4 para congelar essa minha matriz, porque eu vou querer arrastar minha fórmula para baixo e não quero perder essa referência da matriz. Tudo bem? Ponto e vírgula, eu quero a resposta agora na coluna número 3, porque ele está, ó, o primeiro é o início, é a coluna 1, coluna 2 é o fim, e a coluna 3 é o nome do range que eu quero que ele venha como resposta. Ponto e vírgula, aí sim eu vou preencher com 1 no final e fechar parênteses. Então, olha que legal. Vou fazer aqui, arrastar para baixo, o especial, e ele já vai classificar certinho. Ó, o 50, ele está entre o 40 e o 80. O 100, ele está entre o 80 e o 99, 999. 40 está entre o 40 e o 80. Opa, mas o 40 está entre 40 e 80? Sim. Como eu coloquei o 40, ele vai ser o número mais aproximado. Então, o 40 entra dentro de 40 e 80, porque ele está exatamente em cima do 40, tá? Agora, se fosse 39,999, ele não vai se aproximar do 40. Ele sempre vai achar, isso é importante, ele sempre vai achar o menor número mais próximo. Então, se fosse 39,999, vou testar aqui, ó, 39,9999, ele cai para a faixa abaixo, porque ele acha o menor número mais próximo. Qual que é o menor número mais próximo de 39,99? É o 20, não é o 40, porque é o menor mais próximo. Beleza? Isso é importante. Mas isso é muito funcional para você fazer esses tipos de classificação, de ranges. Você pode fazer com preço, você pode fazer por altura, por quantidade, e isso ajuda na hora de montar algumas análises de histograma. Vai ficar muito legal, a gente vai ver isso numa aula mais para frente, tudo bem? E assim por diante, o de 50 caiu entre 40 e 80 e o de 20 entre 20 e 40. O que é legal? Eu posso automatizar esses meus ranges se eu quiser redistribuir eles. Então, imagina que eu coloco que sempre esse cara aqui vai ser igual o fim desse. E eu vou arrastar para baixo. Opa. E agora eu quero mudar. Eu quero de 0 a 10, de 10 a 50 e de 50 até 90. Então eu mudei e vocês viram que aqui do lado já foi alterando todos os meus padrões de ranges. Então imagine que você faz essa tabelinha aqui numa aba de apoio, que você chama de premissas, que eu já ensinei isso numa aula lá atrás. Você conseguiu fazer uma tabelinha com todas as premissas. Aí você fala, ó, a premissa que eu usei para separar minhas vendas, ou separar meus clientes, meu tamanho de cliente, eu quero clientes pequenos, médios e grandes, eu separei pelo valor de faturamento. E qual foi o valor de faturamento que eu utilizei?
esse até esse até esse, até esse. Daí na hora de apresentar para uma pessoa a sua análise, você consegue mostrar a robustez nos seus critérios. E se essa pessoa falar assim, ah, eu acho que essa separação de clientes que você fez não é a mais adequada. Você usou de 0 a 1 milhão, mas eu acho que tinha que ser de 0 a 2 milhões. Cara, você troca ali, vai ficar automático, você vai conseguir às vezes nem precisar remarcar outra reunião para fazer análise, porque no próprio Excel, você alterando ali, já consegue dar a resposta para essa pessoa, né? Ou você tomar a decisão já ali de imediato, beleza? Muito show de bola, né? Isso aqui. Pessoal, mais um recado para vocês. Não sei se vocês lembram, há algumas semanas atrás eu postei um vídeo sobre um teste de Excel. E agora, no dia 11 de novembro, eu vou estar resolvendo esse teste, uma aula ao vivo, numa Masterclass ao vivo com vocês. Se você tiver interessado, eu vou deixar um link aqui embaixo, já corre lá e clica no link e faz seu cadastro. É muito importante você fazer o cadastro para você poder participar dessa Masterclass. E com essa resolução desse teste de Excel, você vai estar mais preparado para poder ir numa entrevista e se alguém te perguntar qual que é o seu nível de Excel, você vai saber responder e ao mesmo tempo você vai conseguir treinar e ficar mais preparado também para esse teste. Beleza? Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Grande abraço!